Existe apenas uma alteração na defesa? Não, existem inúmeras. São mais de 200 doenças catalogadas e nós ainda não sabemos grande parte delas. Então, nós sabemos aquelas imunodeficiências que são mais comuns. A gente sabe que a maioria delas são congênitas e hereditárias, ou seja, elas passam de pai para filho, com a origem genética, pelo DNA, e elas já nascem com a criança. Quais as mais comuns? As mais comuns são as com defeito de anticorpos, tá? A mais prevalente é a deficiência de IgA, ela nem entra na estatística das imunodeficiências, porque ela é mais prevalente, ela acontece em 1 para cada 1000 pacientes, cada 1000 nascidos vivos. As outras, para uma criança para cada 10.000. Então, isso existe, nós temos bastante crianças no nosso meio, são doenças mais raras, mas que existem e que precisam da nossa preocupação. Então, falando um pouquinho da imunodeficiência de anticorpos, nós temos deficiência de anticorpos específica contra os polissacárides, por exemplo, deficiência de IgG, deficiência da IgA, além de outros tipos. Temos também deficiência de linfócitos e dos anticorpos, que aí são casos ainda mais graves. Deficiência do sistema complemento, deficiência das células da defesa inata. Então, existem inúmeros tipos de problema na defesa. Para alguns, nós temos exames rápidos e fáceis, para outros, apenas em laboratórios específicos, em laboratórios de mais difícil acesso, mas que o imunologista consegue fazer o rastreamento e orientar qual o passo que esse paciente deve seguir. Por que é tão importante fazermos o diagnóstico precoce? O ideal é que tenhamos o teste das principais imunodeficiências já no teste do pezinho. Esse exame já existe, ainda não é contemplado pelo SUS, né, pelo teste do pezinho que a gente vê na rotina, mas eu acredito que em breve isso aconteça. Já é uma luta da Sociedade de Alergia e Imunologia. Quanto antes a gente descobre, às vezes algumas vacinas para agentes vivos essa criança não pode receber, tem alguns casos que precisam de transplante, outros casos a gente consegue injetar na veia dessa criança a defesa, então precisa de um diagnóstico rápido e fazer a investigação. Às vezes a gente tem um parente, o pediatra tem que perguntar, porque às vezes a gente tem um pai, um irmão, um parente mais distante que faleceu de uma infecção, faleceu logo ao nascer, a gente nem sabe, e às vezes era uma criança que tem imunodeficiência. Então a história é muito importante e tudo aquilo que a gente já falou, né? O exame físico, a história pessoal, a história das infecções ou de alterações no sistema imunológico, história de autoimunidade, entre outras, histórias de reação a vacinas, tá? A agentes vivos de vacinas. Então, tudo isso é importante.